Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Me segue nas redes sociais, no Twitter, @VictorFontana, no Instagram, @VictorFontana1, e deixa aqui nos comentários como você acha que esse canal pode melhorar. Deixa com detalhes no que eu tô errando, no que você acha que eu posso ser melhor. É só assim que esse canal evolui. E de lá do Twitter e do Instagram é que vem o nosso tema de hoje, que tem pessoas que vieram me procurar falando de louvor, de adoração. Tem sido comum, corriqueiro, pessoas que têm um anseio no coração. Victor, eu trabalho no louvor, eu trabalho na adoração, mas eu quero conhecer mais a palavra, eu quero conhecer mais teologia, eu quero aplicar isso no meu ministério, como é que eu faço? Então a gente vai ter de vez em quando alguma coisa sobre louvor, sobre adoração aqui, e a gente vai começar com uma pequena amostra, uma coisinha simples que são 5 dicas teológicas para líderes de louvor. A primeira dica teológica para um bom líder de louvor é escolher músicas cristocêntricas. Isso eu estou falando por desencargo de consciência, porque infestaram a internet dessa dica, e isso é muito bom e que a gente aprenda com isso. Tem muito reformado falando isso daí, e isso não é neura dos reformados, não, isso é importante. E eu queria te convidar a fazer uma viagem no tempo, até os tempos do Novo Testamento, lá no primeiro século, para que você entenda o quanto isso é importante para a mensagem dos apóstolos, para a mensagem do Novo Testamento. Quando a gente entra na cabeça e no mundo da adoração da igreja no primeiro século, você vai notar duas coisas ali no Novo Testamento. Primeiro, que no contexto litúrgico, no contexto de adoração, é extremamente comum a canção de exaltação, as canções de exaltação. E, num segundo momento, que essas canções de exaltação exaltam a segunda pessoa da Trindade, o nome de Jesus, o nome de Cristo, o nome sobre todo nome que foi dado por Deus Pai. Onde a gente pode encontrar isso? O exemplo clássico está em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 é conhecido na história da interpretação do Novo Testamento como um hino cristológico. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele pega uma canção que já existia, que era cantada no meio das igrejas, e insere essa canção graciosamente no meio do seu argumento, no meio da sua carta. Então, Filipenses capítulo 2 é aquela passagem que diz que Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus e o obedeceu até a morte de cruz. Fala da encarnação, sobre como Cristo veio habitar entre nós. Essa passagem é uma passagem poética na sua estrutura e é uma passagem que é um hino. E é um hino de exaltação à figura de Jesus, ou à pessoa de Jesus. E a gente não encontra isso só em Paulo, não. A gente vai encontrar também expressão dessa adoração à figura de Jesus nos relatos de nascimento de Jesus nos evangelhos e também no livro de Apocalipse, quando os próprios anjos exaltam o nome de Jesus como aquele digno de receber honra, glória, força, poder. Isso que a gente canta em muitas canções está lá no livro de Apocalipse. Então, essa exaltação, a segunda pessoa da Trindade, é algo que infelizmente tem sido afastado das nossas canções evangélicas muitas vezes, mas que precisa retornar aos nossos microfones e aos nossos PAs. A gente precisa cantar exaltação a Cristo. Segunda dica teológica importante, que também é bem comum, você já ouviu outras pessoas falando sobre isso, é: escolha canções comunitárias. Existe problema em canção individualista? Não. Canção que fala de eu quero te louvar, como o Senhor me ama, como o Senhor ama a mim? Não. Entretanto, embora não exista problema nisso, existem salmos que são assim. O momento de adoração comunitária é um momento comunitário, com a presença do corpo de Cristo como povo, como família chamada à adoração em conjunto. E, portanto, é mais propício que pelo menos a maioria das canções nesse tipo de contexto traga algum tipo de senso comunitário. Músicas que enfatizem mais o nós, a primeira pessoa do plural, do que o eu. Nós te damos louvor mais do que eu te louvo. Embora não seja errado cantar eu te louvo. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, priorizar a adoração comunitária com canções de exaltação.
né? Às vezes tem canções de exaltação que não trazem nem o individualismo, nem a questão tão comunitária. Mas quando a gente puder trazer músicas comunitárias, isso vai dizer respeito ao espaço de adoração comunitária, que é aquilo que Jesus projetou quando nos deixou a cerimônia memorial mais importante, que é a da ceia. Que toda vez que a gente estiver junto e comer do pão e beber do cálice, nós fazemos isso em memória dele. E fazemos isso num banquete. O banquete nunca é banquete de uma pessoa só. Então, quando nós estamos juntos, que a gente possa celebrar o fato de estarmos juntos e de sermos irmãos, embora não tenhamos nascidos da mesma mãe, porque somos feitos irmãos pela glória do Evangelho. Terceira dica teológica para você que é líder de louvor. Olha só, de novo tem a ver com a escolha das músicas. E eu queria te incentivar a tentar buscar no seu repertório canções que sejam missionais, canções que confiram identidade ao povo que exalta a Cristo. Então a gente exalta a Cristo junto, a gente é um povo que junto exalta a Cristo, e esse povo não é um povo estático, não é um povo que se reúne para adorar a Cristo e a adoração a Cristo morre ali naquele momento do domingo. Não! A gente é um povo em ação, a gente é um povo dinâmico, a gente é um povo que leva esse Cristo que a gente exalta no domingo às nossas realidades da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta-feira. A gente é um povo que faz diferença no mundo, a gente é um povo que canta que missão é ação, que transforma e abençoa. A gente canta que chegou a nossa hora de ser parte da história, ousar e ir avante, de sair e proclamar que Cristo Jesus é o Senhor. Então, esse povo tem uma identidade missional, e a gente precisa cantar essa identidade, a gente precisa reforçar essa identidade na nossa adoração, a gente precisa lembrar o privilégio que é poder fazer parte desse agir divino de Deus por meio de Jesus Cristo que nos comissiona para o mundo. A gente precisa comemorar o fato de que, sendo impuros, Ele nos chamou e nos comissionou para essa tarefa santa. Percebe? Então eu queria te desafiar a buscar no seu repertório e eventualmente inserir nas suas canções uma ou outra canção que seja missional, que lembre qual é a identidade desse povo que adora a Jesus Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia. Quarta dica importante para você que é líder de louvor ou então está no ministério de louvor, não precisa ser necessariamente líder, é o seguinte: cultive um ambiente de humildade. Cultive um ambiente em que Cristo é exaltado e o ser humano é colocado no seu lugar como uma pessoa privilegiada de, no meio dos seus pecados, poder adorar a Deus, no meio da sua impureza, por meio do Evangelho, alcançarmos ao Pai. E isso é feito por meio da graça. Então cultive um ambiente de humildade ali. E existem determinados comportamentos frequentes no meio evangélico que atrapalham muito a criação, o cultivo desse tipo de ambiente. Entre eles, querer colocar o ministério A ou B, e no caso o ministério especificamente de louvor ou de adoração ou de música, como se fosse um ministério mais importante do que os outros. Isso frequentemente é colocado nas igrejas. A gente vê, não, porque o louvor é o ministério mais atacado por Satanás. Poxa, será mesmo? É verdade isso? Será que isso está na Bíblia mesmo? Será que isso não gera uma arrogância, um senso de que eu sou mais importante? A gente já tem tanto problema de ego porque os pregadores e os ministros de louvor, eles estão numa posição de destaque. A gente já tem tanto problema de ego nessas áreas, a gente ainda quer adotar um tipo de discurso teológico que aumenta e infla mais esse ego. Na verdade, a gente tem que adotar um tipo de discurso, um tipo de liderança que incentive a humildade, um tipo de liderança que esteja disposta a ouvir, um tipo de liderança que seja uma liderança que serve. Esse ambiente, esse cultivo de um ambiente de humildade é o que vai gerar um ambiente saudável em qualquer equipe, inclusive na equipe de louvor, né? Então incentive uma linguagem de humildade.
Outra coisa que atrapalha demais e que a gente vê nas igrejas evangélicas, uma espécie de ranqueamento. Então você começa evangélico nível 1, que você é um noob, que acabou de chegar, entendeu? Ou neófito, sabe? E aí você vai evoluindo espiritualmente, então você está num nível superior, e um dos estágios de superioridade é chegar, enfim, ao ministério de louvor. Ué, por que é um estágio de superioridade estar no ministério de louvor e não empilhando cadeira, ou retirando cadeira, recolhendo cadeira, ou limpando o pátio, ou enfim, exercendo qualquer outra atividade de servir a Deus? Então a gente tem que quebrar essas estruturas que inflam o ego das pessoas, porque a atividade de exaltação a Cristo é uma atividade de reconhecimento de que nós não somos dignos de quem é digno é Ele, e que na verdade é um privilégio que por meio da graça a gente possa servi-lo. Percebe? Então a gente tem que cultivar um ambiente de humildade, e isso começa na liderança. Um líder que não seja autoritário, um líder que ouve, um líder que não tem um discurso teológico de níveis hierárquicos ou de níveis de espiritualidade, mais do que nível de hierarquia até, é um nível de espiritualidade, eu sou super santão e tal. Isso até gera outros problemas, mas eu vou ficar por aqui, tá bom? Essa é a quarta dica: cultive um ambiente de humildade. E sabe qual que é a melhor maneira de você saber que você já não está cultivando um ambiente de humildade? É quando você já acha que você é humilde. Quando a gente já acha que a gente é humilde, a gente não está cultivando ambiente de humildade. Ambiente de humildade a gente cultiva sempre como alvo, sempre sabendo que a gente não alcançou a humildade ainda. Tá bom? Quinta e última dica para você que é líder de louvor: estimule a criatividade da sua equipe. Ouvidos atentos para os dons, para os talentos de quem está ali junto com você. Foi muito triste uma vez que eu participei numa oficina de louvor e adoração de uma mega igreja, e num dado momento eu perguntei, era uma mega tal, e os caras manjam muito de louvor e tal, excelentes músicos, e nossa, um louvor super animado, bem feito mesmo, né? Mas me deixou perplexo e na verdade triste quando eu fiz a seguinte pergunta para o cara que estava ministrando a oficina. Eu falei: e como que vocês trabalham com a composição de novas músicas, né? E aí ele falou: não, a gente não compõe nada novo, a gente acha que não deve, mas nós somos os primeiros a traduzir coisas que vêm dos Estados Unidos. E aquilo me corroeu por dentro, porque a adoração bíblica, ela estimula a nossa criatividade, ela estimula a nossa verve poética. Mesmo que eu não seja um poeta de primeira linha, flui de dentro do coração para fora a vontade de exaltar a Deus. As coisas que Deus realiza na nossa vida, as transformações que Ele perpetua no nosso ser e nas nossas famílias, e por meio da evangelização, fazem com que o artista, o cara que é músico, o cara que é poeta, queira transbordar isso para fora, e isso vem por meio de palavras. É por isso que nos Salmos, tantas vezes a gente vê: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. As maravilhas de Deus fazem com que essa coisa transborde de dentro, e isso tem que ser aproveitado, isso tem que ser cantado, isso tem que ser conhecido, isso tem que abençoar os nossos irmãos, e a gente tem que se abençoar mutuamente. Tem que haver canção nova. Agora, a canção nova, ela tem que ser abençoada por uma boa teologia, uma boa leitura da Bíblia. E isso passa por reconhecer que uma boa parte da Bíblia é também poética, e que existe literatura poética na Bíblia. A gente tem que entender essa estética bíblica, como ela funciona, como a linguagem estética da Bíblia funciona para alimentar a nossa imaginação, e a nossa imaginação traduzir por meio de palavras aquilo que a gente sente tão forte dentro da gente, como os discípulos de Jesus sentiram ali no caminho de Emaús, em Lucas 24, porventura não ardia aos nossos corações enquanto ele nos expunha as Escrituras.
isso vai para fora, essa verve se transforma em catarse, a catarse se transforma em palavras, e essas palavras alcançam os corações. Estimule a criatividade daqueles que trabalham com você. Não seja um líder de cabeça fechada, autoritário. Pelo contrário, mesmo que aquilo não seja assim, você fala assim, poxa, isso aqui tá bacana, mas o Palavra Antiga é melhor. Poxa, isso aqui tá bacana, mas o Hillsong é melhor. Não, o treino, a prática, isso faz com que as pessoas se desenvolvam. E você vai ter uma questão ali de bênção mútua, que é uma oportunidade sem par, sem igual, de você ter pessoas que estão mutuamente se abençoando com as poesias, com as letras, com as músicas, com as canções, com as notas musicais, com as pausas, os momentos de silêncio. Né? Estimule a criatividade da sua equipe, não seja um podador de ideias, tá bom? Essas são 5 dicas teológicas para você. Eu sei que essa quinta é difícil, porque eu, líder de louvor, tenho que manter uma certa ordem, isso é super difícil. Eu reconheço que existem desafios nessa área. Entretanto, não faça com que a necessidade de manter uma certa ordem e a excelência tornem você um líder tirano e que poda as ideias de quem está junto com você e os sentimentos de quem serve junto com você. Tá bom? Eu já falei tanto sobre sentimento aqui, né, nesse canal. Aliás, eu recomendo o vídeo sobre Agostinho e a emotividade que tem aqui no canal também. Cara, isso é importante. Estimule a criatividade, tá bom? Estimule a criatividade de quem está trabalhando com você. Então, esse era o recado de hoje. Se você tem mais alguma outra dica que você considera importante para quem é líder de louvor, pode deixar aqui nos comentários. Essa lista está longe de ser uma lista exaustiva com todas as dicas importantes. Se você discorda de alguma coisa que eu disse, também deixa aqui nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!